nome do Senhor Jesus. No versículo 3, estando também Samuel já gritado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta agora. Vamos olhar lá em Marcos 10 e o versículo 49. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Marcos 10. Santo é o nome do Jesus. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com o seu discípulo e uma grande multidão, o Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus, que Nazaré, os começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muito repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, lhe disse que a chamasse. E chamaram o cego, dizendo que ele tenha um bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, e levantou e se foi-te com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que quer que faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenho visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus, Senhoras. A palavra do Senhor, irmão, é muito maravilhoso. Mexe na nossa alma, mexe no nosso coração. Quero fazer uma pergunta para a igreja, no nome de Jesus. Esse texto fala aqui na campanha. Quando você percebeu que está chegando a hora e o momento de vir para a casa do Senhor, você percebeu quando a paz chegou quase em cima da hora, você lembrar: não, hoje tem um culto, hoje é o dia da adoração do Senhor. Será que a lâmpada sua já estava acesa desde cedo? Ou ela se acendeu depois que você se lembrou? No hoje tem culto, hoje tem a casa do templo do Senhor, é o lugar de adoração. Deve ser o nome do Senhor Jesus. Seu filho, tem que estar a ciência no momento, no dia inteiro, há um momento de 24 horas, apareceu para que nós lembramos que Deus tem um tempo de nós vir e adorar o Senhor. Eu já me preocupo, irmão, Deus dizendo, quando eu
digo curto. Ele veio a hora que chega a hora, o momento de eu estar aqui para adorar o Senhor. Ele disse em nome do Senhor Jesus que o tempo na hora que adora o Senhor é muito bom, a melhor caminhada que nós fizemos é nós virmos o tempo do Senhor para adorar Ele, porque Ele é vencedor. Então a nossa grama tem que permanecer seja 24 horas, não só no dia do culto, nem a hora do momento, na hora do culto. Ele disse em nome do Senhor Jesus. Mas Deus é fiel à nossa vida. Nós temos que estar na ciência, na presença do Senhor e buscar a paz de Deus todo momento. Ele disse em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos voltar lá em Marcos 10, versículo 46. A palavra de Deus aqui fala de um homem cego. Mas a Bíblia não afirma que ele foi, quando ele foi cego, foi de acesso, ou seja, ao turco que ele ficou cego. Mas a palavra de Deus que só sei que ele ficava no meio do caminho, mendigando, porque ele não tinha como sustentar se não pedir. Toda a história da nossa vida, nós temos um momento certo, nós temos um momento certo, temos um dia certo, que as coisas aconteçam em nossa vida. Mas para isso não vai acontecer coisa importante na nossa vida, nós temos que estar à face do Senhor, a buscar a Deus em todo momento. Aqui a palavra de Deus disse que em saindo Jesus de Jericó e com seu discípulo andava muito com a multidão grande curada por Jesus. A Bíblia afirma que Jesus estava no meio e todo aquele povo ao redor dele. Então nós temos que estar no meio do templo, no meio aonde que está Jesus. Jesus está no meio, nós temos que estar junto com ele, todo momento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele se assentando junto no meio do caminho, meditando, passava um, pedia esmola, passava outro, pedia esmola, porque ele não tinha condição de manter a vida dele, senão ele não tiver coragem de pedir. Talvez aquele tempo não é o dia do dia de hoje. Hoje a pessoa que não pode trabalhar, muitas vezes tem algum salário, algum recurso para manter a vida dele. Mas aquele tempo eu creio que não tinha isso. Então a maioria das pessoas que não podiam trabalhar, ele sempre estava pedindo. E aquelas pessoas ajudavam. E nós vemos de hoje. Nem que a pessoa tenha aposentado, tem o seu recurso, mas se ele pedir, as pessoas ajudam. Glória a Deus, aleluia. Mas o momento que ele passou a conhecer quem era Jesus, passou a saber o que significava que era Jesus na vida dele. Eu com certeza, irmão, que ele tinha alguma coisa, não, se eu conhecer Jesus, se eu amar ele, com certeza ele vai me dar o que eu preciso. Aleluia. E vai me entregar o que eu estou precisando, de mudar a minha vida, de mudar a minha história, mudar o meu cativeiro. Bendito seja o Senhor. Mas o tempo, irmão, tem um tempo certo nas mãos do Senhor. Com certeza ele ficou em ciência, ele ficou esperto, que assim aonde há momento que Jesus passar, por aqui, eu vou gritar. Eu vou abrir minha boca para ver se o osso me escuta o que eu vou pedir para ele, o que eu vou clamar para ele. Mas bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós pensamos, se eu clamar, talvez Deus nem vai me ouvir. Talvez eu possa gritar, possa clamar, mas talvez Ele nem vai me dar atenção.
Mas Jesus é Deus de amor, irmão. Deus, Ele é fiel conosco. Mesmo nós temos nossos problemas, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Porque o Senhor já conhece a nossa fraqueza. Só uma diferença que tem. Nós temos que pedir com fé. Crer no Senhor e pedir com fé. Porque Jesus conhece o nosso coração por dentro, irmão. E sabe como que nós, a maneira que nós estamos pedindo a Ele. Se é da boca da fora ou se é de dentro do nosso coração. É a fé, que a fé é uma montanha. Porque sem fé nós não vamos alcançar nada. Mas com certeza que esse homem tem uma grande fé tão grande. Mesmo que ele estava gritando, aguentaria, pedia que ele se calasse. Mas ele não deu ouvido a ninguém. Ele não deu atenção a ninguém. O problema dele era com Jesus. Jesus era o principal dele ali. Se ele não amasse, se ele não gritasse, o filho de Davi tem a misericórdia minha, ele não tinha recebido essa bênção. Muitas vezes nós precisamos de uma coisa, nós queremos algo diferente de Jesus e nós separamos. Nós ficamos parados e não gritasse, não clamava a Deus. Aqui nós necessitamos. Porque nós somos uma pessoa, irmão, que nós não necessitamos de Jesus 24 horas. Que Jesus não depende de nós. Glória a Deus. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele esse 24 horas. Porque nós vivemos, nós puxamos o nosso fogo de vida, é pegar a misericórdia do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele não se parou. Mesmo que o Senhor estava querendo proibir, querendo alguma coisa que ele queria, proibir se ele não chegasse aonde que ele queria, mas não adiantou. Ele teve grito e teve um clamor. O importante, irmão, o mais importante, que quando Jesus manda alguém ir buscar ele, Jesus parou e mandou chamar ele. Olha que hora mais importante na vida do homem. A hora da vida do homem que está lá no fundo do poço, lá na beira do abismo para se cair. Quando Jesus ora do lado para o outro, que veja ele e dá o seu burro. Glória a Deus, aleluia. Ele disse no Senhor Jesus, e Jesus chamou ele, mandou que trouxesse ele até onde está Jesus. Aleluia. Chegou a vez e perguntou: tem um bom ânimo, ele te chama. Foi um momento, irmão, que eu creio que ele nem esperava. Um momento tão maravilhoso foi esse momento, quando Jesus mandou chamar ele e ele se levantou um pouco mais rápido. E ali partiu para ter com Jesus. Deixe esclarecer para Jesus o que ele estava precisando. Qual o milagre da vida que ele queria receber Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a pessoa se para à frente do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós entregamos, e que nós entregamos, nós paramos aqui que nós precisamos de Jesus, e Ele nos ouvirá o nosso clamor. Só que nós temos que clamar a Deus, nós não podemos se calar. Muitas vezes tem um inimigo que quer impedir nós caminhar até a Jesus. Quer pedir a bênção que nós precisamos de ter quando ele receber dele, e tem alguém que quer impedir para nós receber a nossa bênção. Mas o que? Nós não podemos desanimar, não podemos dar o ouvido. Passa por cima de qualquer maneira, o nosso foco é Jesus. Que o diabo veio
irmão, para destruir, para roubar e matar. Ele não veio para dar vida para ninguém. Ele quer destruir, porque ele não quer ver o povo, ninguém servir a Deus, ninguém caminhar na santa caminhada do Senhor. Ele quer destruição. Ele quer ir para o inferno, mas ele não quer ir sozinho, ele quer levar muita gente com ele. Sempre vai ter alguém que vai querer impedir a nossa caminhada. Glória a Deus. Sempre vai ter alguém que, para que ir para a igreja, para que estar adorando o Senhor aqui, para que ir para lugar, para que ir para lugar assim, quer tirar nós da presença de Deus. E nós não podemos dar ouvido. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no tempo do Senhor, aqui não tem ninguém que é uma estrela. Quem é estrela aqui para nós que é Jesus. O nosso povo é Jesus. Cada um de nós veio aqui para adorar o Senhor. Ninguém vem aqui para olhar a roupa de ninguém, sapato de ninguém, comentar, levantar. A adoração do Senhor é o nosso foco. Nós saímos da nossa casa para vir adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Vamos fazer igual esse cego. Ele convenceu, ele lutou, ele não desanimou, não deu ouvido a ninguém, e ele chegou até os pés de Jesus. Ele se abriu por Jesus porque ele estava precisando. Jesus mudou a história dele, Jesus mudou o cativeiro dele, Jesus mudou o caminho dele diferente. Mas para isso, ele teve que permanecer a fé dele, continuou a fé e chegou até o final que ele queria. E assim é nós, irmãos. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, crer no Senhor Jesus. Quantas pessoas estão deixando de crer no Senhor Jesus e está se acabando, está se desviando, está afastando o caminho do Senhor, fora de Deus, fora de fé, fora de crer no Senhor Jesus. A Bíblia afirma que um amor de muitos desviarão e está acontecendo. Muitos estão trocando Jesus por pouca coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Para ganhar o reino do céu, irmão, acho que é assim, de monomia. Para entrar no reino do céu, acho que é assim, de qualquer maneira, e não é. A palavra de Deus é correta, irmão. A palavra de Deus tem que passar pela porta. Porque se passar fora da porta, ele é ladrão e salteador, não vai chegar em lugar nenhum. Mas ele não desanimou e chegou até os pés de Jesus. E Jesus fez uma pergunta. Mas Jesus já sabia o que ele estava precisando. Jesus nunca vai dar a nós, irmão, uma bênção de mão beijada, se nós corresponder com ele o que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos uma bênção achando que Jesus vai entregar assim de qualquer maneira. A nossa bênção é um preço. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus fez uma pergunta: o que eu quero que eu faça? Mas ele disse: Senhor, que eu tenho visto. Ele declarou para Jesus porque queria receber ele. O que o Senhor disse para ele? Vai, a tua fé te salvou. É por isso, irmão, que nós falamos de fé. A Bíblia afirma tudo que nós queremos alcançar. Porque o nosso foco é a fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé, tem que acreditar que o Senhor está nos ouvindo, nosso clamor, o nosso pedido, Deus vai nos dar a vitória, mas para isso nós temos que ter fé.
Porque sem fé é possível agradar a Deus. E sem fé nós não vamos receber algo diferente do Senhor de maneira nenhuma. Aleluia, bendito em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Então, se nós tiver o nosso coração em dúvida, se turbar o nosso coração, irmão, também não vamos receber algo diferente do Senhor. Nós temos que estar com o coração alegre, feliz, sem mancha, sem nada, e nós temos que não vamos receber a nossa bênção. Porque por vezes nós clamamos o Senhor com uma bênção, daqui um mês, 2 anos, nós não recebemos a bênção. Porque a maneira que nós pedimos ao Senhor, nós temos que saber pedir uma bênção, Senhor, tem algo diferente para que atraia o nome do Senhor. Uma vez nós queremos pedir a bênção de qualquer maneira, Senhor, me dá isso, tal, aqui, outro. E não é assim, nós não vamos chegar a alcançar a bênção do Senhor. É com pedido, é com clamor, é ter fé, ter crer no Senhor Jesus. Se ponhar na presença do Senhor. Não rejeitar. Não ter tudo no nosso coração. Muitas vezes nós queremos pedir algo do Senhor e nós temos a dúvida. Será que o Senhor vai estar me ouvindo? Será que o Senhor vai me dar essa bênção? Então, se nós tivermos esse problema no nome de Jesus, nós temos que acabar com isso. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer igual esse moço, esse santo. Ele teve fé, ele creu na promessa do Senhor. Cada um botou uma promessa do Senhor, irmão. Mas para nós receber, nós continuar a nossa promessa, tem que estar firme na graça do Senhor e pedindo a misericórdia do Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo no mundo que nós vamos olhar o que está acontecendo no mundo, o que acontece, o que vem contra nós paramos mesmo para mim sim. Mas aí nós temos que ter força, é pedir a graça da misericórdia do Senhor e pedir a recompensa do Senhor, a fortalecimento da nossa alma, que o Senhor não fortalece nós cada dia mais na frente do Senhor. E ser fiel a Ele em todas as coisas. Muitas vezes eu já vi as pessoas eu conheço a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Conhecer a Bíblia de capa a capa é uma coisa. Agora, para você viver na palavra do Senhor é outra coisa. Para nós viver na presença do Senhor, na palavra do Senhor é outra coisa. Conhecer Bíblia é uma coisa, mas viver nela é outra coisa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu já falei uma pergunta para o pastor uma vez. Eu falei assim, pastor, eu conheço um homem que dizia que já leu a capa da Bíblia de cada capa 3 vezes. De Gênesis a Apocalipse. Aí eu falei, pastor, já que o senhor é o pastor meu aqui da igreja, o senhor já leu a Bíblia, o senhor já leu a Bíblia, que já teve alguma parte que fala, que vai entrar no céu, que vai dar o reino do céu, aquele que lê a Bíblia em cada parte. Ele disse para mim, a Bíblia, o reino do céu, é aquele que a Bíblia nos afirma, aquele que permanece na palavra do Senhor. Amém. Aquele que obedece à voz de Deus, obedece à voz do Espírito Santo
e permanece na palavra do Senhor. A Bíblia não afirma ninguém que tem livro a capa que vai lhe dar uma redenção. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, que está na palavra do Senhor Jesus. Para isso, irmão, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que vigiar. Muitas vezes, se nós orar, vigiar, não vamos permanecer firmes. Mesmo a tribulação, mesmo que venha contra nós, que marou o nosso coração, e a tristeza vem bate, alguém jogando uma coisa que a gente às vezes nem deve, mas nós temos que lutar. Nós não vamos olhar por perto de ninguém, vamos fazer igual esse moço que, ó, alguém já disse que ele se cagasse para ele, nunca se cagou. Ele continuou lutando e clamando a Deus, e ele recebeu a sua vitória. O que ele queria, ele recebeu do Senhor. E assim é nós vamos lutar, vamos caminhando. Depois que nós vamos encontrar na nossa frente. Mas nós vamos lutar até o final. Se nós precisamos de ajuda, a igreja está aqui para nos ajudar um pelo outro. De oração, pedindo a graça de Deus, nós cada um pelo outro. Nós vamos vencer. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que um vencedor. Jesus morreu, lutou, mas ele venceu. E ele diz para nós, uma promessa que ele fez, nós também vamos ser um vencedor, mais que um vencedor. Só depende de nós investir na promessa do Senhor e continuar firme na graça do Senhor e pedir Ele socorro e pedir Ele a misericórdia, que nós vamos viver no mundo hoje de misericórdia, irmão. Vai chegar um momento que nós vamos viver pela fé. Quem tem fé vai vencer. Quem disse em nome do Senhor Jesus, em João 8, 32, conhecerei a verdade, muito vos seguirá. Então, essa palavra nós temos que levar e ser uma coisa correta com Deus. Não ficar nas coisas de Deus, irmão. Muitos estão brincando com Deus. Nós não devemos fazer isso. Nós temos que ser fiel a Ele, mesmo a nossa fraqueza, porque Deus conhece a nossa fraqueza. Deus conhece a nossa necessidade, nós todo momento. Mas muitas vezes o Senhor, Ele te põe no lugar tão apertado, na angústia, para ver até onde nós vamos chegar. Se nós não tivermos força, irmão, nós vamos parar no meio do caminho. Mas se nós tivermos com garra, o que o Senhor apanhar contra nós, nós vamos vencer. Aí Jesus, quando nós pensamos, Senhor, eu estou perdido, não tem mais solução. É a hora que Jesus entra em ação. Na vida minha e na sua vida. Que acontece comigo direto, irmão. Quando vê as coisas que estão assim, eu sei o que vou fazer. Mas rapidinho as coisas mudam. Deus muda a minha história. Glória a Deus. Então nós temos que se disponhar na presença do Senhor cada vez mais. E buscar a paz do Senhor Jesus. Confiar e crer no Senhor que Ele é Deus de todas as coisas. O que nós não podemos fazer, vamos gritar pelo socorro do Senhor. O mais difícil, irmão, foi nós sair do mundo. E nós estamos aqui dentro. Olha, eu já disse, a pessoa que serve a Deus, que sair da presença de Deus para voltar de novamente é só Jesus para quem está embora. Glória a Deus! É uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Não deixar nós cair na presença do Senhor para nós voltar para o mundo aonde nós viemos de novo, que é difícil. Porque o Fábio tem um parente meu que está assim, atenta, mas não consegue voltar. Só Jesus na casa para quem quiser ir embora. Então vamos remando, vamos lutando. Está difícil, está doendo, mas vamos
pedir a Deus a misericórdia, vou tentar pedir socorro, Senhor. Eu tenho certeza que Ele nunca vai nos abandonar. Na hora que nós pensamos que nós estamos na pior, achamos que nós não vamos chegar até o final, aonde que Jesus chega em ação e entra no nosso problema. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então esse homem que ele achou que as coisas tinham chegado no final. A Bíblia que afirma que não tinha ninguém com ele lá dele. Aonde ele estava sentado ele estava sozinho. Mas tudo tem a hora certa, tudo tem um dia certo, tem um minuto certo. E assim nós estamos aqui, porque nós temos o dia e a hora, o momento certo. Deus não viu nós olhar e por aqui nos abraçou. E aqui nós estamos juntos para o Senhor. Eu disse no nome de Jesus, assim eu darei na eternidade e as palmas é para Jesus. Amém?